nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días. Bom dia, Tardes para los lugares que es de tarde. ou boa tarde para aqueles lugares que já é de tarde. Congregaciones A todos os ministros en esta ocasión e congregações para reunidos estudiar nesta sobre el ocasião tema, para estudarmos sobre o tema predicando Jesus pregando dimensión. na quinta dimensão. La quinta dimensión, A quinta dimensão é o inferno, donde van para onde los pecadores, vão os pecadores, los cuales no aqueles aceptaron el plan de que não redención aceitaram o plano de redenção y vida eterna e de parte a de Dios, vida eterna da parte de por medio de Deus Cristo, nuestro por Salvador. intermédio de Cristo, o nosso Salvador. En una ocasión Cristo dijo: Cristo disse numa "No ocasião: queréis venir a mí, e não quereis vir a mim que tengáis vida, para terdes vida, porque la vida porque a en vida Cristo", está em Cristo. dijo: "Yo soy el camino, Ele la disse: verdad y eu la sou o vida, caminho, a y verdade nadie e viene a al Padre vida, sino e ninguém vem ao Pai senão por si mim. es que estudiaremos Assim, por unos momentos nós estaremos estudando por lo que alguns sucedió al momentos otro día o que sucedeu de la crucifixión de Cristo. no outro dia após a crucificação de Cristo, o nosso En 1 Salvador. Pedro capítulo 3, Na primeira carta de Pedro, capítulo versos 3, 18 en adelante dice: do versículo 18 em diante, nos diz: porque también Cristo porque padeció Cristo também una sola padeceu vez por los pecados, uma vez pelos el justo por pecados, los injustos, o justo pelos injustos, para llevarnos para a nos Dios, levar a Deus, siendo la verdad muerto en la carne, na verdade pero mortificado na vivificado carne, en mas espíritu, vivificado pelo Espírito, en el cual también no fue, qual ele também foi en el cual también fue y predicó a los pregou espíritus encarcelados, aos espíritos em los que en otro prisão, tiempo desobedecieron, os quais cuando noutro a veces tempo esperaban foram la paciencia de rebeldes, Dios, quando a longanimidade de Deus Tiempo se esperava preparava el nos arca, dias de Noé, la cual pocas personas, enquanto es se decir, preparava a 8, arca, na qual fueron salvadas poucas, por isto é, agua. 8 almas, se salvaram El pela bautismo água, que corresponde a esto ahora nos salva, que também, como uma no quitando verdadeira las figura, inmundicias de la agora carne, vos salva sino como la o aspiración batismo não do de una buena despojamento da imundícia conciencia da carne, hacia Dios, mas da indagação de uma boa por la consciência para com Deus, por la pela resurrección ressurreição de Jesucristo, de Jesus habiendo Cristo, subido al cielo, o qual está está a à la destra diestra de de Deus, y a él, tendo y a él están subido ao sujetos céu, ángeles, havendo-se-lhe autoridades sujeitado os y anjos potestades. e as autoridades Que Dios bendiga e as nuestras almas con su potências. palabra. Que Deus Permita abençoe entenderla. Pueden tomar asiento. as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. E queiram assentar, por gentileza. El apóstol Pedro en este pasaje nos muestra Nesta passagem, o apóstolo que Pedro Cristo, nos habiendo mostra muerto por nuestros pecados que Cristo, tendo en la cruz del Calvario, sido morto pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, luego no dia da sua en ese crucificação, espíritu nos encuerpa em seguida, bajo el infierno, em espírito, ou seja, no seu corpo angelical, ele desceu ao inferno, donde desceu a esse lugar están onde estão los espíritus os espíritos encarcelados aprisionados de personas, daquelas pessoas de ángeles que se rebelaron e também daqueles anjos que se rebelaram contra Deus. en ese lugar. Están Em diferentes diferentes partes partes, desse lugar las almas de las estão personas, as almas das pessoas, o espíritus de las personas, ou os espíritos das pessoas, el alma. com a alma. Otra sección también están Em outra seção, estão também
ángeles os anjos que se rebelaron en que se contra de rebelaram contra Deus. Dios. Y así por el estilo está E assim distribuido por diante, esse esse lugar está distribuído, ao inferno, essa quinta dimensão ou inferno, onde vão para onde vão os pecadores que não receberam Cristo como su único como o seu único Salvador. Cristo Cristo já já realizou o plano da redenção na cruz do Calvário. E, para os seres humanos, ele deixou a parte mais simples, que é aceitá-lo, recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador. Pela fé, nós somos salvos. Pela fé em Cristo Jesus. Ontem nós falávamos a respeito da crucificação de Cristo. Hoje estamos falando a respeito da ida de Cristo ao lugar onde estavam as almas e espíritos encarcerados. E ali ele lhes pregou. E nos mostra que Jesus continuou pregando. Porque quando a pessoa morre, a pessoa mantém a sua identidade. Podemos ver que ela vai para o lugar onde estão as demais pessoas que receberam Cristo como Salvador. E cada pessoa no grupo do mensageiro de cada etapa da igreja. Por isso, quando o reverendo William Branham foi ao paraíso, não se encontrou com os crentes do tempo de Lutero ou de Wesley, senão que ele se encontrou com os crentes que tinham recebido a palavra do Senhor e que, consequentemente, estiveram relacionados com o ministério do reverendo William Branham. Cada mensageiro tem o grupo que Deus lhe deu na terra. E o terá também no céu, no paraíso. E quando regressem à terra na ressurreição, o grupo estará com seu mensageiro. E assim será também no reino milenar. Podemos ver que Cristo, quando morreu, depois de ir e pregar aos espíritos encarcerados lá na região da quinta dimensão, em seguida passou ao paraíso, ao seio de Abraão, para trazer a ressurreição. Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento que esperavam que o Senhor, o Messias, chegasse ali. O mesmo sucede com aqueles que estão atualmente no paraíso. Eles estão esperando pela vinda do Senhor ali, para que os traga à terra, ressuscitando-os em corpos eternos glorificados, e em seguida irem com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim, podemos ver a similaridade que há entre o tempo de Jesus, seu ministério, sua crucificação, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, com tudo que ele esteve fazendo, desde o momento que se assentou no trono do Pai
até o presente momento. Ahora, a nadie le gustaría ir a donde Cristo E ninguém gostaria de ir para onde Cristo foi. Pues no se preocupen, Pois então não se que preocupem, no tenemos que estar allá, porque não teremos que porque estar Él quitó lá, nuestros pecados, porque y Ele ese tirou lugar os es nossos pecados. para los que E esse lugar tenían pecado. é para aqueles que tinham pecado. El seno de Abraham ya E tampouco tampoco está. já existe o seio de Abraham, Abraão. Isaac y Jacob y todos esos santos del Antiguo Testamento, Abraão, que Isaac, Cristo, Jacó e todos esses santos do Antigo Testamento que es subiram no rapto com Cristo, con o qual vida eterna, porque murieron é o primeiro com vida eterna, porque eles para morreram nunca más morir. e ressuscitaram para Por eso nunca se mais llama la morrerem. primera Por isso é que se chama de a primeira ressurreição, a vida. porque é para a vida eterna. Ahora, ahí tenemos la enseñanza E temos aí o de lo que ensinamento pasó. do que Cristo Cristo passou murió quando ele morreu y fue allá al infierno, e que foi es la para o quinta inferno, dimensión, que é a quinta donde dimensão, los espíritus fue y le predicó a los espíritus onde ele foi e encarcelados, pregou aos están espíritos esperando allá hasta aprisionados, encarcerados, el juicio final, que estão aguardando lá até o juízo final, ou seja, esperando allá. que eles ainda continuam esperando lá. Ahora, ¿qué nos muestra para nuestro tiempo? E o que nos mostra Ahí para o tenemos la nosso tempo historia, algo que ya é que aí temos a história, algo que já sucedeu en las e que Sagradas está Escrituras, verificado nas Sagradas por las Escrituras palabras del Espíritu pelas Santo, palavras do Espírito los Santo, diferentes profetas, através dos diferentes profetas, incluindo el Señor Jesucristo, o Senhor los apóstoles. Jesus Cristo e os apóstolos. Por lo tanto, Portanto, ya eso está isso verificado. já está verificado que foi assim. No hay lugar a dudas. Não tem lugar para Si dúvidas. alguien E se alguém quiere debatir eso, quiser decir que no es debater así, isso e dizer que não é assim, está atrasado por 2000 años. está atrasado por 2000 anos. Ya Dios ha dado testimonio de que Deus eso já fue deu así. testemunho de que Los isto foi apóstoles assim. también, Os los apóstolos profetas também. anunciaron que sería así. Os profetas anunciaram que seria assim. Portanto, Permanecerá assim permanecerá para sempre. esa verdad histórica, Esta verdade histórica da vida de Jesus, su ministerio o mientras seu estuvo en la ministério tierra, enquanto su esteve na ministerio terra, de seu unas ministério cuantas horas allá, de umas quantas horas lá no paraíso, onde estavam Abraão, Isaac e Jacó, e outras quantas horas onde estavam aquelas almas com seus corpos espirituais aprisionados, aguardando a hora, o tempo do juízo final. Tudo o que sucedeu no Antigo Testamento logo se verifica que é verdade histórica. Em seguida se ensina para que seja como uma comemoração, uma recordação do histórico e seja de ensinamento para todos nós, para que não caiamos nos mesmos erros e problemas que os antepassados caíram, mas que nós façamos bem, como os crentes de cada tempo fizeram e receberam a bênção de Deus. E para o nosso tempo, tudo aquilo, essa verdade histórica, se torna também tipo, representação, modelo e sombra do que estaria se passando, tanto na dispensação da graça e principalmente no final da dispensação da graça, onde a morte de Cristo, logo Cristo descendo no inferno para pregar ali aos espíritos encarcerados,
nesta região, que é de espera, até que sejam chamados para o juízo final, onde haverá a ressurreição geral, quando será o tempo onde eles se levantarão, formarão também uma revolução, conforme o capítulo 20 do Apocalipse. Haverá um ataque contra o Messias príncipe e seu reino no final do milênio. Estamos nos adiantando 1000 anos, falando do que ocorrerá dentro de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos. Porém, é importante saber isso, que isso será na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, só tem a parte dos redimidos, sejam eles do Antigo Testamento, que com aqueles sacrifícios de animais cobriam seus pecados, como também os que com o antítipo, porque aquilo foi o tipo, a sombra, e para o nosso tempo é a realidade desde Cristo até hoje, a realidade do que foi representado e tipificado lá no Antigo Testamento. Por isso, do mesmo modo como há um povo de Deus, que é o povo hebreu, como nação, há um povo de Deus espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os filhos de Abraão pela fé em Cristo e, consequentemente, são filhos e filhas de Deus. Israel é o povo dos servos de Deus, como Abraão. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo com Cristo, ela é a Igreja sob o novo pacto, com Cristo, Filho de Deus. E os filhos de Deus que receberam a vida eterna e a salvação por meio de Cristo, eles nasceram de novo, nasceram como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E esse é o povo dos santos do Novo Testamento, a Igreja do Novo Pacto, aquela que reinará com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Por esse motivo, há tantas promessas bonitas para os crentes em Cristo. E lá, sob o antigo pacto, houve um cordeiro pascual. Sob o novo pacto, está o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus, do qual João disse: eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que aquele cordeiro que cada família sacrificou para a preservação da vida dos primogênitos que estavam dentro de casa, era tipo e modelo de Cristo e da sua morte na cruz do Calvário. Nós já não precisamos de fazer sacrifícios de animais. Eles são mortos, os animais são mortos, mas não como sacrifício, senão para o alimento. E vemos que no dia de sábado, que foi manifestado lá, foi o dia em que Cristo esteve pregando lá no inferno para os espíritos encarcerados. E sob o novo pacto, o nosso sábado é Cristo, porque o sábado
é o dia de repouso, de descanso, dia de descanso, como Dios reposó. assim como Deus descansou de toda a sua obra. Y así por estilo, Assim las sucessivamente, cosas que aquelas estaban coisas en el que Antiguo estavam Testamento lá no Antigo Testamento son são as mesmas coisas que luego que depois en el aparecem Nuevo Testamento, no Novo Testamento, pero mas elas son vistas são vistas desde el campo desde espiritual del reino de Dios. Allá eran a esfera animales espiritual do literales. reino de Deus. Acá es Cristo, el Cordero Lá de Dios. eram animais literais. Aqui é Cristo, o Allá Cordeiro era la de sangre Deus. un animalito Lá era o sangue de um que cubría animalzinho los pecados, que pero no cobria os podía quitar de la pecados, persona. porém Acá não es os la podia sangre de retirar da Cristo pessoa. que nos ha limpiado de Aqui, todo pecado y o nos sangue de mantiene Cristo é limpios que nos limpa de todo pecado e que nos mantém limpos de todo pecado. Así por estilo E podemos assim ver por diante nós podemos ver el paralelo o paralelo que há entre el Antiguo entre Testamento y o el Antigo Nuevo Testamento, Testamento e o Novo el Testamento. nuevo pacto O novo dado pacto por Dios dado por a Deus través de Cristo por meio de Cristo al creyente. para os crentes em Cristo. Encontraremos, Por exemplo, por ejemplo, las 7 fiestas nós encontramos as 7 festas cuales en el hebraicas, Nuevo Pacto, as Nuevo quais, Testamento, no Novo la Iglesia, Pacto, no Novo son Testamento, las 7 etapas são as de la 7 Iglesia etapas da igreja que transcurren na igreja, en ese campo as quais transcorrem espiritual, nessa fase el espiritual Evangelio de Cristo, do Evangelho de Cristo, se lleva que é por levado todas las, por todas as cidades, por todos los países, por todos os se países, va formando, e assim vai creando se formando ou vai sendo o cuerpo criado místico de Cristo, o la iglesia corpo del místico de Señor Cristo, Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas las cosas Todas as coisas están bajo el que antiguo estão pacto sob o antigo pacto son cumplidas são cumpridas en el nuevo pacto no novo con la pacto iglesia com a del igreja Señor Cristo. do Senhor Jesus Cristo, o nosso ¿Qué Salvador. fue primero? O que é que foi primeiro? El tipo, la O sombra, tipo, a sombra, o el antitipo, la ou o realidad. antitipo, La a realidad fue realidade? primero. A realidade foi La sombra primeiro, suya porque a sua sombra, existe ela existe porque usted porque existió primero você que la sombra. existiu primeiro do que a sombra. Y ahora, E assim, viendo ayer vendo que, que Cristo fue crucificado, como ontem Cristo foi crucificado, que nós eso es podemos tipo y ver que isso é tipo e de una modelo crucifixión de uma crucificação espiritual espiritual que llevan a cabo que realizam, los que, sea desde los púlpitos, sejam de cima dos púlpitos lugares, ou de diferentes lugares, en contra de Cristo, quando falem contra Cristo, contra contra de lo que Dios tiene o que Deus tenha para el tiempo. para o tempo final. En otras edades, Em outras una eras, crucifixión também foi uma pero crucificação, parcial. porém En cada edad, crucificação parcial. una Em parte, cada era, uma o parte. sea, una crucifixión Quer más dizer, pequeña, uma crucificação menor. en este tiempo final, E logo neste tempo una final, crucifixión crucificando uma la palabra. crucificação crucificando a palavra que é Cristo, o Verbo. Tiempo final, No tempo en la final, manifestación, na manifestação correspondente ao nosso tempo. como también fue Assim como en foi la manifestación também correspondiente na manifestação correspondente à sétima era da igreja, na qual o seu mensageiro foi o reverendo William Branham, em quem Cristo estava. lo que E se haya hecho en contra, quem se colocou contra de él, ele, fue hecho en contra de Cristo que estaba en él, esteve contra y por Cristo, consiguiente, que estava nele. Consequentemente, una, isto foi uma crucificação, porque isso mata mata la influencia a influência que tiene que o Espírito Santo a través tem del mensajero en através ese tiempo. do mensageiro nesse tempo. Y luego Depois, la
visita de Cristo a visita de Cristo a las regiones de sombra, nas regiões de sombra e de morte, a esa región nessa região donde estaban onde estavam espíritus os espíritos encarcerados, esperando la aguardando resurrección para a el juicio, sua la segunda ressurreição resurrección. para o juízo, ou seja, a segunda ressurreição. Isto é tipo e modelo do que estará se passando neste tempo final, quando El infierno o inferno se abrirá se abrirá. y entonces Então, lo que Cristo o hizo que de ir Cristo allá fez de ir até y lá, predicarle a los espíritus pregar aos encarcelados, espíritos los quales encarcerados, ya no tenían oportunidad os de quais já não salvación, tiveram mais oportunidade de salvação, la humanidad isto estará é, sin Cristo, a humanidade que estará sem Cristo por consiguiente no e, escuchará la consequentemente, predicación, escutará a pregação do Evangelho, pero ya porém já não haverá oportunidade de salvação. Cristo já terá terminado a sua obra de intercessão no céu, terá tomado o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro selado com 7 selos, o terá aberto e ele virá para reclamar a sua herança, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, os quais são os crentes em Cristo, que já morreram, e aqueles que estiverem vivos, que fiquem vivos. Esses serão reclamados para viverem eternamente com corpos físicos glorificados. Por isso, é que para este tempo final, São Paulo nos falou na carta aos Romanos capítulo 8, que Cristo nos adotará. Isso será a adoção do corpo. Como diz São Paulo em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 39. A adoção do corpo, que será a glorificação do corpo, para todos termos corpos eternos e glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E sendo que nós estamos falando desse dia, desse tempo em que Cristo esteve pregando aos espíritos encarcerados, isto é tipo e representação, modelo da manifestação de Cristo para o último dia, nos dando a sua mensagem final. E aqueles que já não têm oportunidade também escutarão o porquê passarão pela grande tribulação, o porquê sucederá todo esse juízo divino sobre a terra durante o tempo de 3 anos e meio, que corresponderá ao tempo da grande tribulação, ou o tempo da segunda metade, ou segunda parte da semana de número 70, que consta de 7 anos. 7 anos se cumprirão. E no ministério de Cristo se cumpriram já 3 anos e meio. E ainda restam 3 anos e meio para serem completados dessas 70 semanas. 3 anos e meio restam. E nesse espaço de tempo, Deus estará tratando também com os judeus sob o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. Cristo mudará de cordeiro para leão. Mudará de sumo sacerdote para juiz. Quando ele saia do trono de intercessão, onde ele está como sumo sacerdote, ele será o juiz de toda a terra. Estando ele no lugar de intercessão, ele é o Cordeiro de Deus. Cristo, o sumo sacerdote do templo celestial. Mas quando termine sua obra de intercessão e saia dali, esse será Cristo como o leão da tribo de Judá. Por isso, no capítulo 5 do Apocalipse, o ancião disse a João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir seus selos. João, quando olhou,
no ve un león, não viu o leão, es un hombre. mas um homem. Y Juan, E João, cuando mira, quando olhou, dice que vio un disse cordero. que ele viu um cordeiro. El anciano estaba O viendo a ancião Jesús estava vendo Jesus como león como y leão como rey. e como rei. Y Juan cuando lo mira, João, quando lo viu, ve como cordero. o viu como cordeiro, como sumo sacerdote. Y parece una contradicción. Aí Uno lo ve parece de una ter forma uma y otro de otra, contradição. pero están Um viendo vê a la uma misma coisa e persona, outro vê outra. el Porém, cual ha cambiado de estavam cordero vendo a mesma pessoa, de sumo sacerdote que a mudou de juez. cordeiro para leão, de sumo sacerdote mudou para juiz e rei. Por eso todo Por es isso, importante verlo en la forma tudo correcta, é importante vermos na maneira correta, porque muitas vezes algumas pessoas têm una visión de uma algo, ótica ou uma visão de algo, otra forma, outros de outra forma. y dos verdades E duas verdades não se solamente hay una contradizem, verdad. só existe uma verdade. A una la debe tener toda y la otra que aparezca Uma a puede deve tener ter una toda, parte, e outra pero si es la misma verdad, que pareça entonces pode es ter uma parte, porém, se é a verdade, então é a mesma verdade. E então, não há contradições. ahora en el programa de Dios No programa de Deus, todo está preparado tudo já está preparado para esa visita para essa visita de Cristo en Espíritu Santo de Cristo em Espírito Santo visitando al mundo, o mundo, el cosmos, o cosmos, en donde todos onde escuchar todos ouvirão la palabra a palavra de de Cristo Cristo como rey, como rei como e juez. como juiz. Por eso, bajo los ministerios Por de isso, Moisés sob y os Elías, ministérios de Moisés e Elias, encontramos que podemos se ver anuncian los juicios divinos que serão anunciados os juízos divinos que virão sobre essa terra. y eso será E isso será bajo lo que el reverendo William Branham sob llama o la que o tercera reverendo etapa. William Branham chamou de a terceira Dice que la etapa. tercera etapa, Ele en la disse que a tercera terceira etapa, cuando comience para el mundo, quando a terceira etapa comece para o mundo, já não haverá tempo de redenção e de salvação. pero van a escuchar Porém, ouvirão cosas que van a as caer, coisas que cairão sobre a terra, escuchó como parte o de Egito Dios ouviu a través de Moisés, da parte los de juicios Deus que por meio de vendrían. Moisés, os juízos que viriam ao Egito. Y en el E lá no inferno, Cristo bajó, onde Cristo desceu, escucharon allí lá eles ouviram por qué o porquê estaban allí. estavam lá. Y ahora, acercándonos Agora, al tiempo já nos aproximando do tempo que la tercera etapa, que será em que essa terceira la etapa, etapa de la palabra hablada, que será a etapa da palavra falada, estaremos sob o cumprimento de uma grande tenda catedral também, cumplimiento de la tercera etapa, sobre o cumprimento da terceira etapa, en donde quando la palabra vendrá a para palavra virá no solamente para los falar creyentes, não sino somente com os las crentes, vírgenes mas com as insensatas, virgens insensatas o ou las vírgenes as virgens dormentes, que son parte del que são cristianismo, parte pero do que tenían cristianismo, porém, que não tinham o azeite em suas lâmpadas, al pueblo hebreo, para falar também ao povo hebreu para hablarle a toda e para falar la humanidad a toda a humanidade bajo el mensaje correspondiente al sob día a posterior, mensagem correspondente ao con el último cual dia, cerrará com a qual será la encerrada gracia a dispensação da graça se e se abrirá, abrirá a sétima dispensação. y todos los E planes todos os planos de la séptima da dispensación sétima dispensação se van a llevar a cabo. se realizará. Cuando un rey Quando um rei es elegido para é eleito para rei, no quiere decir que ya es rey, es príncipe. isso não quer dizer que já é rei, é um príncipe. Ponen la investidura Quando del lhe rey, colocam y ahí en adelante comienza a reinar. ou lhe investem como rei, daí em diante é que começa a reinar. Para esa tercera E etapa, para essa terceira etapa,
será visto Cristo será sentado visto assentado sobre el trono. sobre o trono. Visto, Visto o sea, quer entendido. dizer, será entendido. Él está sentado Ele sobre está Dios assentado no trono de Deus celestial. como sumo sacerdote. Ele está sentado no trono celestial de Deus como sumo sacerdote. Porém, ele é o herdeiro dos céus e da terra, porque o herdeiro é aquele que herda o trono. Los creyentes E en os Cristo crentes son em Cristo coherdeiros con são él. co-herdeiros com ele, Así es que, de modo que, bajo la tercera etapa, sob a terceira etapa, que será que para la iglesia novia de será Cristo, para a igreja noiva de Cristo, para las vírgenes para as insensatas, virgens fatuas, insensatas ou fátuas y para el mundo, e para o mundo, y donde también veremos a los judíos, será quando veremos também os judeus, será no para salvación, porém não para a salvação, sino para dar a conocer, senão anunciar lo para que ha dar de a venir, conhecer e anunciar o que há de vir. el porqué E o porquê vendrán virão todas essas coisas sobre a família humana durante a grande tribulação, caerán sobre la quando tierra as como pragas cayeron cairão sobre a terra, como caíram sobre o Egito. Estamos en el tiempo, Estamos no tempo certo. el más difícil, É o mais difícil, porém pero el mejor. é o melhor. Quizás usted piense el más difícil Talvez você pense, fue cuando se los echaban o mais a los leones difícil foi y quando quemaban. No, eram lançados aos leões e eram queimados. Mas não, porque isso era a causa que los de serem crentes. mataban en esa forma, Por isso os matavam naquela forma. Se tornaram mártires. pero eso lo Porém, hacían con una isso o persona, faziam com uma pessoa só uma vez. porque una vez, E porque por que no só uma podían vez? matar dos veces. Porque não podia matá-los duas vezes. E a nossa luta aqui, nesse tempo, Espiritual. é uma luta espiritual, mental. Y por eso tenemos que Por estar isso nós firmes temos de estar firmes en Cristo, bien em agarrados Cristo, del ángel del bem pacto que es agarrados Cristo, do anjo do pacto que é Cristo, sabiendo que nuestra lucha sabendo que a nossa es luta contra huestes é contra espirituales hostes malignas espirituais que no malignas quieren que nosotros vivamos que não querem que nós eternamente. vivamos eternamente. Todo ese cuadro que vio Cristo en el infierno, Todo esse quadro que Cristo viu no inferno, onde estavam os espíritos que daqueles fueron desobedientes, encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé y e também em outros tempos, se repetirá isso se repetirá en este tiempo neste tempo final, en la esfera na esfera religiosa, religiosa, na esfera y espiritual cubrirá e cobrirá la esfera política. a esfera política também. Por lo tanto, Portanto, en el programa divino, para o nosso para tempo, nuestro tiempo, há muitas coisas no programa que divino vamos que nós veremos con nuestros propios com os ojos, nossos próprios olhos. porque ya no hay que ir al Porque infierno para ir a já não predicar a ellos allá, teremos sino de ir para o inferno para ir pregar a eles lá, senão que a los cuales são as pessoas deste tempo final, as quais el evangelio del reino, se pregará o evangelho do reino, dándoles a conocer lhes también dando a conhecer também que perdieron la que eles oportunidad perderam a oportunidade bajo el evangelio de la sob gracia, o evangelho da de graça, la salvación, perderam a oportunidade de receberem salvação sus pecados. e vida eterna lavando seus pecados. Es importante estar É en importante expectativa, estarmos na porque expectativa, desde el cristianismo porque no meio do cristianismo, y con la iglesia na del igreja Señor e Cristo com a del nuevo igreja do pacto, Senhor Jesus Cristo do en novo la cual pacto, Cristo ha estado en Espíritu na Santo, qual Cristo esteve em Espírito habrá una Santo, manifestación grande haverá uma grande de manifestação, bendición para os manifestação creyentes de en Cristo, para bênção recibir para os la crentes fe, em Cristo, para para ser receberem fé, transformados y llevados para con Él serem transformados, ceia levados com Ele, das bodas del à Cordeiro. ceia das bodas do Cordeiro. Este tiempo será el Esse en que tempo el infierno se va a abrir será o tempo em que o inferno se abrirá sobre a humanidade
y espíritus malos e os espíritos de maus allá de lá se apoderarán se de las apoderarão personas también, das pessoas também, y así por el estilo. e assim sucessivamente. Y ya no habrá sangre, E já não haverá los sangue pecados para limpar de las personas, porque os Cristo ha pecados das terminado pessoas, porque su Cristo obra. terá terminado a sua obra de intercessão no céu. Por lo tanto, Portanto, van a saber essas para virgens su purificación insensatas pasarán por la gran tribulación, los saberão juicios, las que virgens para a sua purificação insensatas. passarão pela grande tribulação, por esses juízos. El infierno estará E o abierto inferno estará aberto sobre la tierra. sobre a terra. Ahora vamos a ver Vamos ver aqui lo que nos dijo el reverendo o William que o Branham reverendo William Branham nos falou en la página nas páginas 113 y 114 113 e 114 del libro de citas en español. do livro das Dice, citações, versão em espanhol. en el párrafo Ele disse no parágrafo 998: es que sus nombres é estaban porque seus en el nomes libro estavam naquele livro para el serem Cordero había revelados. revelado, O Cordeiro havia revelado o el livro. Cordero O Cordeiro lo tenía o tinha en la mano, na mão, pero no podía aparecer hasta que todo o havia redimido, nombre porém fuese não podia revelado, aparecer y eso sucedió bajo até que todo nome fosse revelado, e isso sucedeu antes sob que se abriera o sexto el selo, séptimo sello. antes que se abrisse o sétimo Entonces es selo. cuando el Cordero Então viene será quando o Cordeiro por vem aquellos por aqueles que havia redimido. Noten bien E na página 114, página 114, ele disse: párrafo no parágrafo 1002, 1002, dice: la mujer que vive en esta condición mundana a mulher que vive nesta condição mundana, está muerta. enquanto Mientras vive, está muerta. já está morta. Si ella rechaza la E se ela misericordia, rejeita a misericórdia, puede cruzar la línea pode cruzar de separación. a linha da separação. Entonces ya no habrá lugar Então para já ella. não haverá lugar para Entonces, ela. ¿dónde estará Então, con los ojos pintados, onde estará com seus olhos pintados cabello cortado? e seu cabelo cortado? Es que ella É ha porque cruzado la ela línea cruzou y no a hay linha nada, y no hay manera de volver. e já não há maneira de voltar. Tiene que haber un E ministerio tem de haver um ministério que les predique. que eles pregue. Pero recuerden, para Mas ese lembrem-se, tiempo, para esse tempo, ya todo tudo habrá já terminado. estará terminado. Es una cosa horrenda. É uma coisa horrenda. Habrá un ministerio Haverá um ministério que mostrará grandes que señales mostrará grandes sinais. y
¿Dónde fue que dijo el reverendo William E Branham onde foi que o reverendo que van William a Branham ser disse manifestadas esas grandes señales? que esses grandes sinais serão manifestados na terceira etapa, no cumprimento de uma visão Carpa catedral. de uma grande tenda catedral. Todo entonces Ele es disse, terminado, tudo então está terminado, porque o Cordeiro já tomou o seu livro y la redención habrá cesado. e cessou a redenção. Jesús Jesus predicó y pregou fue e rechazado. foi rejeitado. Luego prosiguió hacia aquellos até aqueles que estavam encarcerados y já não podiam se arrepender. arrepentirse. Já não havia tempo para a salvação. Esse Esse mesmo ministério terá que repetir-se. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? Aos que estão perdidos eternamente? Aí Aqui nós temos a profecia a profecia estar sucediendo. do que estará sucedendo neste tempo final. E E quanto à visão da tenda, ele disse será que será ali que la fe que para virá el rapto a fé para o rapto, porque vendrá la fe para porque el rapto. a En la fé tercera etapa de rapto virá vendrá na terceira etapa. toda bendición que Dios tiene. E nessa terceira etapa virá toda a bênção que Deus tenha para os crentes Ahí em es donde Cristo. los truenos, Será aí onde os la trovões, tercera etapa es donde los truenos serán abiertos. na serán terceira dados a etapa conocer será onde os trovões serão abertos, serão revelados, para ser e onde transformados receberemos a con fé para Cristo sermos transformados e levados com en Cristo, las bodas del à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Assim vejam bem, Cuando salió como de Cristo, quando la ele visita saiu daquela visita a esses espíritos encarcerados, em seguida passou se pelo trajo paraíso estaban en el paraíso, los creyentes, se los e trajo trouxe os que estavam lá no paraíso. cuando Cristo Aqueles resucitó, dice la crentes Biblia, os que trouxe na resucitaron ressurreição. muchos de los santos Quando Cristo que habían ressuscitou, dormido. a Bíblia diz que ressuscitaram muitos En la ciudad dos santos que haviam de Jerusalém. dormido Eso está en San Mateo, capítulo e apareceram a 27. muitos na cidade de Jerusalém. Isso está em São Mateus, capítulo 27, do versículo 51 em diante. Cuando los muertos en Quando Cristo os mortos em Cristo, del Israel do Israel espiritual, espiritual, bajo el nuevo pacto, la sob o iglesia del novo Señor pacto, Cristo, cuando resuciten, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eles ressuscitem, vão aparecer para todos os crentes desse tempo. y cuando los E veamos quando en nós esos os vejamos jovencitos, nesses jóvenes de corpos 18 a 21 años, jovens, seremos transformados. jovens com aparência de 18 a 21 anos, nós seremos transformados. Ya eso corresponde al tema de mañana. Isso corresponderá ao tema de Pero amanhã. estamos Mas viendo hoje estamos vendo que viene una etapa que difícil, virá uma etapa difícil, como para Cristo como lá allá, Cristo teve uma etapa difícil, en espíritu, en cuerpo espiritual, onde teve que ir para ao próprio inferno em espírito, no seu corpo espiritual, para retirar as chaves do inferno e da morte mostrado que Cristo es do diabo. el jefe. E daí em diante, mostrou que Cristo é o chefe. Y ahora hay unas llaves todavía pendientes. E ainda há algumas chaves Te daré la pendentes. llave Lhe darei de David. a chave de Davi. Así es que eso vamos a dejarlo. Assim vamos deixar isso Si Dios pendente. nos permite mañana hablar Se sobre Deus eso. nos permitir, amanhã falaremos sobre isso. Então veremos. Cristo predicando pregando en la quinta dimensión, na el quinta infierno, dimensão, no la inferno, dimensión de los perdidos. na dimensão dos perdidos. Todo eso se materializará Tudo isso se materializará neste tempo final seres humanos com os seres humanos, que aunque estén vivos que mesmo que estejam vivos, espiritualmente y sin estarão mortos espiritualmente de salvación, e sem esperança de salvação e de vida eterna. también A mensagem estará
também chegará las vírgenes insensatas, às virgens y insensatas, también el mensaje llegará. e também a mensagem chegará aos judeus. Ellos van a ver esa Eles manifestación, verão essa manifestação e dirão: este era y esto es lo que este nosotros era, estábamos e isto é o que nós estávamos esperando. Y la novia, la iglesia novia de Cristo, E recibiendo la a fe, noiva, a igreja noiva de Cristo, estará recebendo a fé, a revelação para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. los carros de fuego están Os preparados. carros de fogo já estão preparados. Falta que estemos nosotros listos Falta que nós mesmos estejamos con nuestra prontos transformación, y los muertos en Cristo com a nossa transformação e os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos glorificados. algo más Amanhã veremos algo mais a respeito de la resurrección da ressurreição, y acerca a respeito de la ida al paraíso, da ida de Cristo ao paraíso. visitando a Cristo Abraham, a Isaac, visitando Abraão, Isaque e Jacó, que estavam esperando y por ahora ele bajo el ali. nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesucristo del nuevo E agora, sob o novo pacto, billones a de igreja do esperando Senhor el paraíso, Jesus Cristo do los novo cuales han pacto partido tem en milhões diferentes esperando lá etapas no da iglesia. paraíso, os quais partiram em diferentes etapas da igreja. E nós que estamos vivos aqui, estamos esperando pela ressurreição de Cristo neste tempo final. Esa resurrección espiritual Essa ressurreição espiritual representada que él tuvo na ressurreição física que ele teve. de cordero a león, E essa mudança de Cristo de cordeiro para leão, de cordeiro para rei, de cordeiro e de sumo sacerdote para juiz de toda a terra. Jesús predicando, Jesus pregando Jesús predicando en la quinta na dimensión quinta de la región. dimensão, nas regiões dos perdidos. Que Deus lhes abençoe e guarde. Dejo con nosotros Deixo com vocês aqui al misionero Miguel Bermúdez o Marín. missionário Miguel Bermudes Marim para continuar. Dios les bendiga y les Deus guarde lhes abençoe, a todos. que guarde a Y ore mucho todos. por mí, Orem muito por mim, para amanhã en mejor condición. estar em melhor condição física Estoy, do que estou hoje, porque estoy un poco afectado de la porque garganta, estou um pero pouco afetado na lo garganta. importante es que escuchen Mas o importante é que escutem e que entendam o que está se falando. que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e guarde. Conosco o missionário Miguel Bermudes Marim. Yo sé que Miguel no viene porque Eu sei que Miguel não vem porque ele, como sempre, es dulcero, gosta muito de siempre espera doce. postre, Sempre espera pela y en lo sobremesa. espiritual E espiritualmente, ele também é assim. espera como un resumen Ele espera como um de resumo lo que se habló, do que se falou. y E o resumo es que é que brevemente pronto Cristo cambiará Cristo mudará de cordero a cordeiro para leão, león, de sumo sacerdote a juez para juiz e rei de toda la tierra. de toda a terra. Y eso está, E isso muy está muito próximo. cerca. Y que para Y el tiempo final Para este tempo final, Cristo tendrá Cristo terá el cumplimiento o de la cumprimento visión de la da casa, visão da tenda, que son buenas noticias que para são todos boas nosotros, notícias para todos que nós, estamos esperando que estamos esperando essa manifestação. y recibiremos la fe. Nós receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a transformação que tanto eu necessito, esse novo corpo glorificado e jovem, para toda a eternidade. E quem mais? Cada um de vocês também esperam e desejam esse corpo que Ele tem prometido. Aí temos o resumo, Miguel, a sobremesa. Que Deus lhes abençoe e bom proveito espiritual.
Deus lhes abençoe a todos. e guarde a todos. Gracias, hermano William. Dios lo bendiga en gran manera. Mantenga siempre su mano sanadora sobre ti. Que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén.